Bom dia, boa tarde, boa noite, olá, olá, sejam bem-vindos ao canal. Gente, só explicando o novo formato, novo ano, 2026, né, novas ideias e nesse formato, gente, eu consigo entregar para vocês de uma forma mais constante, tá? Então até vou perguntar para vocês e pedir para vocês deixarem no comentário ao final da leitura, ouviu o recado, gostou do novo formato, isso é importante para a entrega, para que eu continue entregando dessa forma, né? Então eu abordei esse novo formato, né? Eu trouxe esse formato para teste mesmo, tá? Para você ver se vocês gostam. Eu não aparecendo, mas de certa forma entregando a leitura para vocês, tá? Por quê? Porque a gente gasta tempo ali também, né? Tem toda uma estrutura de adição e assim fica mais objetiva, mais breve a leitura, tá? Então comenta aqui depois se você gostou desse novo formato. Eu agradeço aí o retorno, né, do teu comentário. Para quem não é inscrito, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é um canal que eu falo sobre leitura de cartas, tarô terapêutico, eu trabalho na linha mais terapêutica de desenvolvimento, autoconhecimento. Por quê? Mais importante, às vezes, do que saber uma previsão de futuro é saber o que você pode fazer hoje, qual a tua atitude que não tá coerente, né? O que está travando, se o teu emocional está interferindo, como você pode lidar com isso, como pode melhorar para aí sim a gente olhar as possibilidades, né? Então, na cartomancia eu trabalho tanto com o tarô quanto com o baralho cigano e oráculos, né? E eu tenho experiência desde 2021, já há 5 anos. E o que eu vejo cada vez mais é que nós somos criadores também do nosso destino, da nossa realidade. Então, o caminho sempre é para dentro, olhar para si. Por quê? Porque se eu tenho uma crença, se eu não acredito neste caminho, se eu não estou fazendo a minha parte também no processo, esse destino, essa possibilidade, ela fica muito distante. E aí você acaba se frustrando, né, muitas vezes porque não está conseguindo resultados, tá? Então, por experiência de estudo, de leituras, né, que eu atendo várias pessoas, né, e aí eu valido sempre cada leitura. Para mim é muito importante não só a entrega, mas como a pessoa recebe, o que ela entende da leitura, o que ela está fazendo também, né, do processo que foi orientado, puxa a orelha, né? E que é necessário também, faz parte aí, né, do trabalho do desenvolvimento, né? Tanto lá de cá quanto lá de lá ali, né, como você fazendo a tua parte, tá bom? Então é isso, gratidão. Já peço também para se inscrever aqui no canal, né? Ajudar, vamos atingir a meta agora. Ah, batemos 500 inscritos. Gratidão. Eu peço para vocês, né, então se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação para receber os próximos vídeos. Quem sabe nesse novo formato consigo entregar mais vídeos no mês, tá bom? Então vamos lá. Bom, gente, todo mundo sabe, né, que eu trabalho com a cartomancia e as terapias integrativas. Vou deixar aqui o meu site disponível para você dar uma olhadinha lá no catálogo, né? Tem da cartomancia, tem das terapias integrativas, tem meu contato também, se quiser tirar dúvida ou conversar, tá bom? Fiquem à vontade. E vamos partir então para a leitura. Já curte esse vídeo, tá? Compartilha com um amigo, com amiga, vamos contribuir. Eu trabalho muito essa questão de consciência de troca, né? Então, qual que é o pagamento deste vídeo? Sua curtida, sua interação, seu comentário. Compartilhe com um amigo, com uma amiga também, porque isso é importante, né? Espalhar o bem, né? Então, não só para o nosso processo, a gente pode ajudar o processo de outras pessoas, ser um canal, tá bom? Então, eu agradeço aí, em energia de troca, a interação aqui do vídeo, tá? Vamos então, vou explicar para você como vai funcionar a leitura. Gente, vou trazer o formato então das duas opções, tá? Então, número 1, a pedra roxinha é a ametista, tá? Quem se conectar com esta pedra, número 1, opção número 1, e quem se conectar com a opção número 2, a pedra azul, tá? Então, já vai ali, enquanto eu converso com você, já direciona qual é a energia, qual é a pedra que você escolhe. Tá meio parecida com o fundo aqui da toalha, né? Vou levantar aqui para vocês, ó. Então, vê o que chama atenção, tá? Porque a energia mesmo é o que conecta vocês, tá bom? E aí vamos começar uma leitura de direcionamento, de autoconhecimento. Presta atenção, é um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados aqui no canal, tá bom? Mas eu acredito que vocês vão gostar, tá bom? Vamos lá. Então, para a pedra número 1, qual é? O que vocês precisam desenvolver para o mês de janeiro? Quem escolheu se conectou com a opção número 1, já tá aqui. Vou colocar mais para frente, aqui. E número 2 já caiu, nem precisei falar. Número 2, tá? Então, vamos lá.
Quem escolheu número 1 já fica aqui, quem escolheu número 2 vai lá na minutagem do vídeo, clica lá em cima do horário que tem, que já vai direto para a leitura, tá bom? Ao final da leitura, gente, não esquece de interagir e entregar aqui a contribuição, tá bom? Gratidão, também se quiser seguir nas redes sociais, fiquem à vontade, tem aqui no canal, lá na descrição. Vamos lá, bora que bora. A gente tem que fazer a nossa explicação, gente, porque aqui é uma forma de vocês conhecerem o meu trabalho, tá? Por isso que eu falo no começo da leitura, tá bom? Tenham paciência. Quem fica aqui, né, no vídeo, sabe que é gratuito, tem a energia de troca, né? Então, ajuda na interação, sabe que tem aqui a comunicação de divulgação e tudo mais, tá bom? Faz parte aqui da profissão também, né, gente? A gente tá aqui, né, trabalhando. Vamos lá. Opção número 1, então, quem se conectou com a pedrinha roxinha. O que vocês precisam desenvolver para o mês de janeiro? Embora a gente está quase na metade do mês, tá? Ainda a energia reverbera. Deixa eu virar aqui para vocês, ó. Deixa eu colocar aqui. Aí. Vamos testando como é que fica aqui no vídeo, né? Se fica bom. Gente, a energia do homem, tá? Vou começar com a energia do racional. Não tem como eu dizer outra forma, tá? O que é a energia do racional? Não ser tão emocional, não levar, talvez, não levar tão o sentimento, né? Não levar tudo para o lado emocional, tá? O que precisa desenvolver é que falta em vocês desenvolver um lado mais concreto, de materialização, tá? De realidade, ser mais prático no dia a dia, pensar em solução, pensar em agir. Presta atenção, mulheres que têm aqui um emocional muito sensível, tá? Tá na hora de agir, tá na hora de fazer algo. Faz sentido? Grupo 1, que vocês estão deixando para depois, o que vocês não conseguem. Muitas vezes a gente quer fazer, mas muitas vezes a gente não consegue. Vamos ver qual que é o bloqueio? Por que vocês não estão conseguindo agir, fazer o que é necessário, concretizar, materializar? Eu já vou olhar talvez aqui uma área, pode ser aqui a finanças, né? A gente tá falando de materialização, então é matéria. Ai, não tô conseguindo comprar meu carro, não tô conseguindo... Esqueci de falar até o recado geral, né? Vou voltar aqui. Leitura coletiva intuitiva. Faz sentido? Leva o recado, tá? Porque nem tudo vai fazer sentido, porque aqui é uma energia geral. Leve o que faz sentido para você, ok? Para tua história, para o teu momento. Então, por isso que eu vou dando exemplos durante a leitura, né? Então, por exemplo, a gente tá falando da leitura número 1, né? Então, o que você precisa materializar? Ah, Cris, eu tô aqui querendo comprar um carro, não tô conseguindo, não tá saindo do lugar, não tô procurando, não tô conseguindo, tenho medo, meu financeiro não tá andando, tô aqui negociando ou vendendo, querendo vender, também não sai. Então, leva a realidade para você, né? O que tá acontecendo na sua vida. Não vou adivinhar aqui de cada um, entende? Então, leitura coletiva, leve o recado que faz sentido, adapte ao teu momento, né? Falando da melhor forma. Vamos lá. Qual que é o bloqueio? Ou o que está impedindo o grupo 1 de manifestar, materializar, ou usar o lado mais racional, mental? Qual é a crença? Qual é o bloqueio? O que está impedindo? O que está impedindo o grupo número 1? O que está impedindo? Grupo 1. Aqui, né? Olha a danadinha da carta. O desapego. Carta do caixão fala de finalizar coisas que não estão bem. Finalizar coisas que não estão funcionando. Essa carta, gente, ela é danadinha e todo mundo se assusta, né? Nossa, é término, nossa. Então, gente, às vezes, essa carta aqui, tá? Ela apresenta também não só término em si, a não ser que você já tá passando por um processo de separação, tá? O caixão, ele fala de um ciclo, ele fala de algo que você tá repetindo muitas vezes, de algo que você não tá desapegando. Tem um apego muito grande a alguma coisa. Então, assim, ó, vou dar um exemplo. Nossa, a gente tá num relacionamento que sempre tá repetindo brigas. Por quê? Porque a gente sempre tá falando de dinheiro. A gente sempre tá falando de que ele quer uma coisa e eu quero outra. Vocês não estão abrindo mão, talvez, tá? Pra solucionar. Não tô falando abrir pra deixar o outro fazer o que quer. Pense aí o teu momento, tá? Adapte a tua realidade. Mas aqui ela tá falando, de uma certa forma, de algo que você tem que deixar. Então pode ser o quê? Abrir mão de uma opinião, abrir mão de uma pessoa que realmente não quer mudar, de um relacionamento que não tá indo pra frente, pode ser, ou às vezes até uma fase, né? Uma fase que a gente tá, às vezes, se importando demais, ou deixando, por exemplo, querendo que o outro mude, querendo moldar o outro, e a gente não tá trabalhando essa questão, olha, se for pra ser, ele vai melhorar.
Se for verdadeiro, ele vai entender o recado. Então, assim, nem sempre a carta do caixão é término exato. Às vezes é uma finalização de um ciclo. Um ciclo que se repete. Número 8 é um ciclo que vai e volta. É um ciclo de reclamação. Presta atenção. Ai, ai, ai. Olha as tapadas, né? As lapadas. Os tapas na cara. Então, adapte. Às vezes é você com você, às vezes é você com o teu emocional, às vezes é você com a tua mentalidade. Ai, não consigo, ai, não posso. Olha que profundo que é um autoconhecimento. Será que você tá enxergando isso aqui ou tá arranjando desculpa? Vamos olhar a realidade, gente, é isso. Então, o que que acontece? Desculpa, deu um soluço aqui. Então, o que que acontece? Tá aqui para mostrar para você que tá na hora de realmente finalizar. Começou um ano, quer repetir? Não quer, né? Quer fazer diferente, todo mundo quer, né? Novas metas, objetivos. Então tem que desapegar, tem que soltar, tem que fazer diferente. Chega de ficar reclamando, ah, não dá certo. Às vezes passou o ano todo falando isso, repetindo, ó, a repetição. O que que você tá repetindo? Às vezes a gente acha que é no outro. Então esse é o bloqueio que vocês precisam trabalhar, né? Você precisa desenvolver o racional, mas o bloqueio vocês não estão fazendo. É o bloqueio, não é que o bloqueio aparece do nada. É uma falta de consciência, como eu falei, é uma mentalidade escassa, é um medo, é uma reclamação, é querer mudar o outro, não mudar em si. É, minha gente, às vezes faz parte mesmo, tá? A gente às vezes tem que abrir mão. O caixão é abrir mão. Também pode ser para algumas pessoas aqui, tá? Simplesmente descansar. Vem batalhando, aí eu quero muito, você tem um sonho, um objetivo, mas você não se permite descansar, é como se você ficasse com medo. Quando a gente trabalha no medo, a gente fica ali acelerado, ansioso, preocupado, e às vezes a solução é descansar. Eu falei no story essa semana que passou, tá? Que eu passei por uma leitura de autoconhecimento no final do ano que realmente falou: descansa, essa é a solução agora. Então, ah, mas eu vou ter um novo projeto, eu quero isso, né? Perguntei algumas coisas até aqui do canal, tá? E aqui falou, descansa a mente. Claro, foram outras cartas, eu tirei com o tarô. Mas me ensinou, e aí eu falei lá nos stories da outra plataforma, lá falando. Essa carta me ensinou, né, a outra carta no caso, mas ela tem um significado muito parecido, tá? Que precisa de descanso, que precisa de pausa. Que nem tudo a gente vai conseguir, assim, de uma maneira rápida. Muitas vezes a gente quer até apressar as coisas, entendem? Deixa eu fechar aqui no computador. Então a gente tem que cuidar um pouquinho, ah, eu quero solucionar, e às vezes a gente entende que a solução às vezes também é o descanso, é pausar, né? Mesma coisa, a gente tem um objetivo, vou subir a montanha, o que que eu preciso? Só correr loucamente, né? Não, é descansar, é pausar, é trabalhar a mente, trabalhar o estratégico muitas vezes, né? O racional, entende? Então a gente tem que cuidar um pouquinho com esse excesso que a gente cria de sempre estar produzindo, sempre estar querendo fazer coisas, tá? Então aqui é paciência, descanso, calma. As coisas vão mudar, mas quando você permitir trabalhar essa questão, entende? Não só o fazer. A gente tá falando aqui de 9 de ouros, né? A gente tá falando aqui de para você ter reconhecimento, promoção, finanças, né? Recompensas, melhorias, você precisa trabalhar em você a confiança. Cuida com o excesso de confiança aqui também. Vou ter que fazer, vou fazer, sabe? E às vezes você fica lá, poxa, não deu certo. Às vezes você começa com uma confiança muito grande, depois não tem o resultado e meio que você desanima. Será que não está acontecendo isso? Está começando e depois desanima no meio do caminho? Vamos ver. O que vai acontecer que vocês vão manifestar se vocês desenvolverem tanto a energia para janeiro quanto o bloqueio? O que vocês vão manifestar? Aqui, ó. Vou colocando para cá. O que vocês vão manifestar? Chicote. O que o chicote representa? Liderança, posicionamento. Quem é empreendedor, empreendedora aqui? Me conta como é que tá o teu posicionamento. Você tá se posicionando, tá colocando em prática aí um conteúdo. Aqui fala de pessoas que têm poder. A gente tá falando de provavelmente aqui tem pessoas que têm elemento fogo no mapa, né? No mapa astral, quem faz aí astrologia. Eu não sou astróloga, tá? Mas provavelmente aqui o chicote ele representa o signo de Áries, tá? Então, a Áries é aquele que põe a mão na massa, que faz, é o líder, é o que se arrisca, é o que tenta. Ah, eu não sei, vou lá e faço, põe a mão na massa, eu aprendo.
eu faço de tudo para conseguir, entende? Então tem aqui uma questão de tomar atitude. Lembra que eu falei da ação do lado racional? Olha como combina uma coisa na outra, né? Então, o que vocês vão materializar, né? Concluir a liderança, o posicionamento. Aqui tem oportunidade, se você não é empreendedor, tem oportunidade até de, quem sabe, você ser líder, ter uma posição superior onde você está, ou já está nessa posição, trabalhar o teu posicionamento, trabalhar a tua liderança, como você comanda, como você inspira pessoas. Porque aqui não é só mandar fazer não, viu? Liderança, ela é muito mais complexa. Por isso que tem muito conteúdo sobre isso, né? Como desenvolver no profissional, como ser líder, como se fala, não é conquistar pessoas, é como influenciar pessoas. E aí? Pensou? Aqui tem poder pessoal, se não for trabalho, tá? Que eu sinto mais sobre trabalho, mas não, se não for o caso de você, que tá ouvindo, é o teu poder pessoal, é o que você tem de maior, de melhor aqui, posicionamento. Quem sabe aqui são pessoas que são, como se fala, perfeccionistas, que gostam de fazer, fazem o certo, batalham pelas coisas. Às vezes você não tá vendo que é uma qualidade também, tá? Claro que perfeccionismo demais, né? Excesso aqui dessa carta é o controle, é a discussão, né? Cuidado um pouquinho, mas em si, perfeição, gente, é uma pessoa que se preocupa. Então, perfeição em excesso é complicado. Agora, uma pessoa, eu me enquadro muito nisso aqui, ó. Eu exijo muito de mim. Eu me cobro demais, né? Eu quero as coisas certas. Só que no lado equilibrado, isso é muito bom, porque a gente faz o certo, a gente tem aqui um posicionamento, a gente tem, querendo ou não, tá fugindo as palavras, né? A gente tem uma questão de, eu sei que eu faço o certo, uma questão aqui de justiça, né? De fazer o certo. Então, se você se encaixa nessa energia, seja no profissional, seja na vida pessoal, né, como eu falei, aqui eu tô falando autoridade, poder. Você tá comandando a sua vida ou você tá deixando o outro comandar? Pode ser relacionamento, tá vendo que tem um homem aqui, mulheres estão ouvindo? E aí precisa desapegar da opinião do homem, às vezes o homem não incentiva o que você tá fazendo, o teu sonho, o teu trabalho, a tua independência, tá? E aí você tá deixando de fazer por causa desse relacionamento, tem que mudar. E às vezes não é mudar o relacionamento, simplesmente se impor. Olha, eu sou assim, olha, eu quero a minha independência. Olha, meu trabalho é importante, olha, quem eu sou é desta forma, eu gosto das coisas certas. E aí? Ressoou? Oh, meu Deus! Vou dizer uma coisa, eu não sabia que ia ser tão direta essa leitura, tá? Não sabia. Mas é talvez o necessário para o momento. E aí, o que você precisa ouvir mais, né? O que falta? O que falta? Vocês desapegarem. Olha muito essa carta principal, tá? Desenvolvimento do racional é a mentalidade, como eu falei. Então, é uma consequência, né? Melhora a mentalidade, o teu lado racional, para desapegar do que precisa e aí se posicionar, mostrar o teu poder, né? Mostrar a tua liderança, ou até essa questão de ser correta. Entende que faz sentido? Não, pode ser uma situação aqui que surge em janeiro, né? Não, é assim, eu acho dessa forma, então, né? Mostra aqui a tua opinião. É uma carta, assim, de dizer, é isso, não tem muita conversa. E aí, consequentemente, o que eu faço aqui, né, da orientação, não vou estender muito a leitura, tá? Mas é uma... Vamos ver aqui. Bom, se vocês conseguem manifestar, já está dizendo, né? Já está dizendo aqui. Vamos ver se sai alguma questão de, ó, financeiro. Eu vou pegar se faz sentido, tá? Áreas da vida, para vocês entenderem um pouco mais, tá? Vou dar aqui algo a mais, ó. Financeiro, a gente pode estar falando de pessoas aqui com campo financeiro, ou seja, trabalho, finanças, tá? Como você luta pelo teu financeiro, ganha, você vende, vai atrás, tem estratégia, tem que mudar a estratégia. Olha como que é profundo, né? Comunicação. Para muitos aqui é conversa e comunicação. Não está se posicionando na comunicação, precisa mudar. Pode ser sobre relacionamento, tá? Ó, problemas, né?
Então, o que é referente? Não é uma área, mas aqui a carta das nuvens, ela significa que o que você que está incomodando você. É um problema que está já ali rondando, né? Então, as nuvens, ela fala de um obstáculo, um problema que está acontecendo, inclusive no teu mental, né? Às vezes até a forma que você está pensando. Tem que reajustar. Eu sempre falo de não é só quebrar crenças, né? É limpar crenças limitantes e também ter novas crenças. Por isso que a gente estuda muito livro de mentalidade, porque a gente tem que suprir, a gente tem que mudar a nossa mente. Não é só, eu vou parar de pensar dessa forma. E aí, como você vai pensar daqui para frente? Então, é um tirar, mas também colocar algo novo. Então, a gente está falando de mentalidade aqui, né? Então, talvez até como é a solução aí para essa questão que você está passando? Qual é a solução? Qual é a forma de pensamento que você tem que ter? Eu vou parar de reclamar, mas aí, o que eu digo sobre isso, né? Aí eu tenho que me posicionar de pensar positivo, de suprir, por exemplo, vou parar de reclamar e aí vou colocar um pensamento todos os dias no meu dia. Vou conseguir. Se posicionar, segurar firme. Vou conseguir. Então, tira aquela crença, mas coloque uma nova. E caminhos, né? Decisões na tua vida. Então, falta aqui decisão. Se ficar em cima do muro, gente. Não sei se é isso, não sei se é, não quero. Toda decisão vai ter o lado bom e ruim. Toda, tá? Quem tá solteiro é porque fica sozinho. Quem tá com alguém é porque o outro não tem a mesma opinião. Entende? Então, assim, tem que escolher um lado que você quer. É a mesma coisa o trabalho, né? Eu reclamo do meu trabalho e ficar sem, ou trocar de trabalho, o que custa aqui para você? Em cima do muro não é a solução, tá? Tem que ter um posicionamento, tem que ter uma atitude, ok? Então é isso, gente. Só para concluir, assim, né, como uma leitura mais ampla, né, com menos cartas, né, e uma leitura coletiva, eu trouxe aqui para vocês de uma forma prática, objetiva, tá? Para vocês manifestarem coisas melhores. E aí pensa, pode ser mais de uma área, Cris? Pode, vai depender do teu processo, do que você busca, tá? E finalizando aqui a leitura, então, agradecendo a você que está aqui no canal, interagindo, ajudando, né, que é energia de troca. E desejo aí que essa leitura de autoconhecimento, que você conheça mais esse mundo de tarô terapêutico, cartomancia terapêutica, que faz você desenvolver, destravar o que precisa, desenvolver em você. Não foque no outro, a maioria foca no outro. E aí fica num processo longo e difícil, tá? Autoconhecimento, gente, é pensar no que você quer, tá? E a leitura que direcionou para vocês nesse momento, espero aí que contribua para vocês aí no mês de janeiro, tá bom? Gratidão, curte, comenta, compartilha e até a próxima. Muito bem, para quem escolheu a opção número 2, a pedra azul, vamos então para o direcionamento agora para janeiro, de um formato diferente. Já falei lá no outro vídeo, vou falar aqui também para vocês, lembrando que a leitura é coletiva, intuitiva, leve o recado que faça sentido, adapte para o que você está passando, tá? Leitura coletiva, nem tudo vai fazer sentido e eu sou obrigada a falar aqui vários exemplos conforme eu vou intuindo, sentindo na leitura, porque às vezes para alguém vai fazer sentido na vida amorosa, para outro vai fazer na vida financeira, trabalho, tá? Então, adapte ao teu momento. Lembrando que se você quiser assertividade, leitura particular é lá no meu atendimento, lá no site, tá bom? Vamos então? Começando com a primeira carta para o grupo 2. Elaiá. A cobra, a serpente. Essa carta, ela fala o que vocês precisam desenvolver. E, gente, esse mês, eu acho que eu vou falar aqui de leituras muito 880, assim, né? Tipo, tem cartas aqui muito fortes. Talvez o signo de vocês, a personalidade de vocês aqui tá reverberando, porque a cobra é a transformação. Ó, começou a chover. Vai ter barulhinho de chuva. Então, gente, a cobra, ela fala de transformação, de algo que você precisa se impor, se defender. Então, vocês precisam desenvolver esse arquétipo. A cobra, ela tem o domínio de atacar. Ela não ataca por acaso, né? Ela ataca quando ela se sente ofendida, quando ela quer se proteger. Entende? Então, o arquétipo da cobra é aquele tipo, não, vou me posicionar aqui, peraí. Então, a leitura anterior também falou um pouquinho desse processo, viu? Não sei se vocês ficaram em dúvida de uma e outra. Então, aqui é meio que assim, posicionamento, se impor, escolher o que você quer para sua vida, domínio.
pode ser aqui pessoas também atraentes, sedutoras, que sabem o que querem, né? Que usam esse arquétipo da beleza também para desenvolver, né? Pode ser no trabalho, até se você trabalha com rede social, se você é vaidosa. Falando de mulheres aqui, tá? Um arquétipo mais puxado para a mulher. Não que não faça sentido para homens, tá? Falando a maioria, quem sabe, é a mulher. Vamos entender um pouquinho mais. Você desenvolver a transformação, o poder pessoal, a sedução. Quem sabe? Vamos lá, vamos ver se fica um pouco mais claro aqui, né? O que impede essas, né, o grupo 2 de desenvolver essa energia? O que impede? O que impede? Olha como um arquétipo e outro. O que impede? Cão, gente, ele é mais passivo. O que está impedindo você de transformar, de conseguir o que querem, de seduzir, quem sabe aqui para pessoas que querem um relacionamento, tá? O que impede? Você fica no arquétipo do cão, que é o quê? A passividade, fica esperando. Ih, gente, então são cartas bem opostas, né? O cão, ele fala de ser bonzinho demais, esperar demais. Pode ser aqui uma carência para algumas pessoas, tá? Dependência. O que acontece? Ih, a chuva aumentou, gente. Mas eu acho que vai dar de ouvir, né? O que acontece? Aqui pode ser que você fique muito na defensiva, fique muito carente, no coitadismo. É um pouco complicado porque ela é uma carta que tá no lado negativo, né? Tá no lado de o que impede, é o bloqueio. E aí a tua passividade, talvez até a tua bondade, ser uma pessoa que ouve demais, não coloca talvez em prática a própria opinião. Às vezes isso atrapalha, viu? E a gente não percebe que é o nosso próprio jeito de ser. Tá sendo muito... Aqui pode ser amizade, tá? Aqui você é muito boazinha com o outro, tem que se impor. Lidar com pessoas também da cobra, né? Que é... Você me ofende, peraí, não vou ficar aqui tranquila, não. Tem que cuidar com a amizade tóxica aqui para algumas pessoas, viu? Ia trabalhar isso nesse mês de janeiro. Tão ruim, né? Mas acontece. Por falta de compreensão. Muitas amizades são assim por falta de compreensão em si mesmas. A gente recebe. Tá muito ligado ao clã familiar, né? Como a gente foi ensinado a lidar com a vida. Se a gente sempre tá na defensiva. Se a gente é muito boazinha com os outros passam por cima. Se a gente aceita a toxicidade, se a gente olha muito o externo da pessoa, mas ela é uma boa pessoa, de aparência, porque às vezes no fundo, às vezes o caráter dela, os sinais que ela demonstra são de agressividade, são de toxicidade. Eu nem imaginava que eu ia falar desse campo de amizade, é difícil sair aqui na leitura, geralmente sai vida amorosa, trabalhos, as principais, né? Geralmente sai as principais, leitura coletiva. Enfim, gente, o que acontece? Talvez parar de ser tão bom. Gente, eu tô falando aqui não é pra ser ruim com a pessoa, tá? Tô falando talvez aqui de trabalhar o posicionamento. Não deixar a pessoa te ofender. Não é ofender o outro, é não permitir que você seja ofendido. É diferente. Quem faz terapia vai entender o que eu tô falando. Então não distorçam o que eu tô falando aqui na leitura. Ela mandou eu ser má. Não, existem formas aqui, tá? Confiança, posicionamento, trabalhar a tua parte de se defender, se posicionar, como eu falei. Tudo bem. Desenvolvendo essas energias, o que vocês vão materializar ou manifestar para janeiro? Desenvolvendo essa energia. O que vocês vão manifestar ou desenvolver? Tô falando mais de um campo geral, tá? Sobre vocês ou sobre o campo de amizade. Depois, no final da leitura, espera até o final da leitura, que vocês vão entender talvez algumas áreas que envolvam, tá? Eu fiz aqui na primeira leitura, farei nessa também. O que vocês vão materializar e desenvolver? Gente, carta da montanha é crescimento, tá?
Só que é um crescimento que ele acontece aos poucos, ele não é de uma hora para outra. Por quê? Porque vocês precisam ter experiência de vida. Então aqui vocês vão materializar uma resiliência, uma mudança ao longo prazo, um fortalecimento, tá? É algo que vocês conseguem mais a longo prazo. Pode ser uma responsabilidade, ser mais justa, determinada. E aí? Vocês não vão manifestar o negativo da carta, manifestar aqui no lado luz. Tô falando aqui que vocês vão concretizar. Então é o quê? A resiliência, gente, é quando a gente aprende na paulada e a gente depois fica assim, não, nada mais me abala. Isso aqui eu supero. Por quê? Porque eu já passei o difícil. Eu já subi a montanha. Eu sei que as coisas não são fáceis. Eu sei que depende de mim, do meu esforço, do meu foco, do meu objetivo. Olha que legal. Olha que profunda que é essa mensagem. Então não queiram resposta pronta. Aqui no meu canal eu não quero pessoas que queiram resposta pronta. Quero pessoas que aprofundem o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque isso fortalece, então não é só mudar de emprego, mudar de relacionamento e daí repetir tudo de novo. A gente não está falando sobre isso, a gente está falando aqui sobre desenvolver. Então, por exemplo, uma amizade tóxica que você aprende a se posicionar, a se defender, não vai ter mais amizade tóxica. Porque você já vai se proteger melhor. Você vai aprender a se proteger. Ah, desde a minha infância eu tenho amizades assim. Pois é, mas se você não desenvolver, aqui está a resposta para você. Não é o universo que te entrega algo, é você que não está desenvolvendo. Que é o bloqueio. Se for outra situação, né, a passividade, esperar pelo outro, a carência, fazer tudo que os outros querem, não ter voz, obedecer demais. O que vocês precisam desenvolver? Carta da cobra, posicionamento, poder pessoal, sedução. Aqui, gente, talvez até pessoas que escondem a beleza, acham que é vulgar. Gente, beleza, a natureza, ela é bela. Quem colocou maldade nessa questão de sexualidade é o ser humano. Você pode ser muito bonita, atraente, mas não precisa ser vulgar. Entende que aqui é muito profundo, não é só... Não tô falando aqui seduzir o outro. Tô falando de trabalhar a sedução em você. Se sentir amada, se sentir feliz, se sentir bem, bonita. O corpo, trabalhar o corpo. Tem pessoas aqui até, assim, tipo, que deixaram de se cuidar. Por quê? Porque caíram num comodismo. Quem tá num relacionamento, tá? Tem que cuidar muito com essa questão. Às vezes você perdeu a autoestima dessa questão de beleza, de se arrumar, de às vezes não se maquiar as mulheres, né? Ou não passar um perfume, não comprar roupa nova. Gente, a gente tem que trabalhar. Eu não tô falando de consumismo, tá? Tô falando aqui de equilíbrio. E às vezes é bom se sentir bem. E às vezes é bom mudar. Presta atenção no resultado, tá? Montanha, gente, é para pessoas. A gente tá falando aqui de uma carta de Xangô. É aquela que batalha, que vai atrás, que tem poder e que vocês conseguem aqui aprender muita coisa. O obstáculo aqui, na verdade, ele é o aprendizado. Não é fácil, tá? Mas o que acontece? Não acontece de novo, é o que eu falei. O lado ruim da montanha é que realmente é cansativo, tá? São processos difíceis, lentos, cansativos, né? Às vezes é uma separação de uma amizade, é profundo. Só que também a manifestação, tá? Que vocês podem concretizar é não atrair mais essa amizade. Por quê? Porque vocês mudaram em vocês. Então não é uma leitura rasa, que é uma orientação profunda. De mudança, de consciência, de caminho, de decisão, de enfrentar, de não evitar, de conseguir concretizar e que não é rápido, mas a tua paciência também faz parte. Então não tem muito o que eu dizer, né, gente? Já foi bem profunda. As duas leituras, tá? Foi bem profunda, bem profunda. Comenta nos comentários, ajuda aqui na interação, tá? Eu vou falar então aqui o final, se tem alguma área envolvida, só para tirar, dar uma clareza a mais na leitura, como a gente tá fazendo coletivo, né? Qual área
Qual área se manifesta? Familiar, de saúde, vida social, amizade, falei, viu? E negócios. Ê, Laia! Gente, árvore. Tá falando aqui, talvez, de familiares, tá? Se posicionar aqui, questão de família. Essa amizade que eu falei pode ser gente da família. Saúde, gente, vocês podem melhorar, tá? De algo que vai ser uma superação muito profunda. Quase eu não falo de saúde aqui, tá? Porque saúde para mim é autocuidado também, não é saúde física, né? Tem outras coisas envolvidas. Saúde para mim ela é de vários fatores, né? Ela é ambiental, ela é de hábitos, ela é emocional, ela é mental, tá? Então aqui a gente pode estar falando também de alguma questão de saúde, tá? Claro que aqui é um recado mais breve, não tem como eu aprofundar. Social, amizades. Para algumas pessoas vai fazer sentido o que eu falei, tá? Vida social, amizades, pessoas que estão ao seu redor, colegas de trabalho, quem sabe, tá? Pessoas que você convive, que estão no mesmo ambiente que você. E outra área, negócios, né? Navio, negócios e viagens até, quem sabe aqui, tá? Negócios é quem trabalha com vendas, tá? Quem é dono do próprio negócio, ou quem trabalha com captação de clientes, precisa se posicionar mais, ser mais... seduzir o cliente, não na forma só de beleza, corpo, sedução. Seduzir é atrair através do teu trabalho, de quem você é, da tua dedicação. Não ser mais só a passiva, espera o cliente decidir. Entende que para cada caso tem uma tradução aqui dessa energia. E viagem, quem sabe, gente, aqui até tá falando cuide com viagens, né, passeios, com quem você vai viajar. A gente tá ouvindo aí nas notícias, né, pessoas que abandonaram aí, né, teve aquele caso ali que repercutiu muito da menina com o rapaz, né, deixou o rapaz sozinho. Então, é complicado, né, a montanha aqui, ó. Quem pensa em viajar aqui em janeiro, ainda, tá? Cuide com locais perigosos, tá? Cuide com pessoas que vão junto com você. Por quê? Porque aqui pode ser um alerta e dizer assim, cuida, né? Cuida do perigo que pode acontecer. Das coisas, do imprevisto que pode acontecer. Tá? Ai, Cris, eu vou viajar, agora eu fiquei preocupada. Faça uma mentalidade positiva, peça para os seus guias estarem junto com você. Se for necessário, até receber uma mensagem, um sinal, tá? Porque muitas vezes a gente intui e não percebe. Às vezes a gente, até pedindo, pode aparecer em sonho, né? E às vezes não é necessário não viajar, vai depender do caso, né? Às vezes é só o cuidado, a consciência que vocês têm enquanto estão viajando, né? Então é isso, gente. Não tô falando aqui para ter medo. A vida é para ser vivida, né? Acontecem coisas e imprevistos, tá? Mas aqui tem alguma questão, então eu sou obrigada a falar, né? Então, se tá pensando em viajar, cuida com quem você vai, cuida com promessas, cuida com locais muito difícil acesso, tá? Pensem aí, por exemplo, tem praias que são difícil acesso e aí sobe a maré. Talvez seja um alerta só de cuidado para você, tá? Não é algo que você precisa ter medo exatamente, tá? É algum cuidado. E é isso, não saiu mais nenhuma área aqui não. Então, destaquei algumas áreas só para ficar um pouquinho mais assertivo aí pro teu momento, né? Tem pessoas entrando no canal também que são novas, quem sabe aqui adaptando também a forma de interpretação, né? Porque aqui eu entrego e aí você precisa adaptar para o teu momento. Então, quem sabe aqui com a leitura mais breve, com esse método novo, né? De autoconhecimento, vocês consigam ter mais adaptação, assertividade aí para o momento de vocês, tá? E a gente tá falando ainda intencionando até o final de janeiro, tá? Então são coisas que talvez já estão acontecendo, ou são coisas que podem acontecer que você precisa entender, tá bom? E é isso, eu vou finalizando então aqui a leitura, pedindo sempre interação, energia de troca, curtida, compartilhar, comentar se gostou do novo método, né? Vamos adaptando. E aí, quem sabe, pode sair mais vídeos aí durante o mês, tá bom? Desejo um ótimo mês para vocês, um ótimo desenvolvimento. Gratidão!